E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa terceira videoaula de limites aqui no Estuda Mais. Bom, vocês devem ter notado que esse gráfico aqui, ele é um pouco diferente do que nós estávamos trabalhando. Observem que aqui, ó, essa bolinha aberta significa que existe um furo no nosso gráfico, certo? E essa bolinha aberta está na mesma linha dessa bolinha fechada, tudo bem? Então, olha só, o 2, ele estava vindo aqui, ó. Se ele tocasse a bolinha, aqui o nosso gráfico, ele deveria virar e se corresponder com o número 3. Mas a bolinha está aberta, significa que aqui, ó, o gráfico parou. Ele só foi continuar lá em cima, certo? Então, o 2 não tocou o gráfico, o 2 continua passando, até que ele encontra o gráfico, na bolinha fechada aqui, tudo bem? Quando ele encontrar o gráfico, aí sim, ele vira e se corresponde com o 4. Mas observem que o 2 também está na linha do 3 aqui. Então, o 2 é o único número que poderia se corresponder com o número 3, tá bom? Ninguém mais pode se corresponder nem com 3 e nem com 4. Porque olha só, se o gráfico tivesse fechado aqui, o 2 se corresponderia com o 3. É óbvio que se o gráfico tivesse fechado aqui, ele deveria estar aberto lá no 4, né? Não pode ter um gráfico onde um elemento do conjunto de partida, né, do x se corresponda com dois elementos do conjunto de chegada, que é o y. Isso não pode acontecer. Mas, como aqui está aberto e aqui está fechado, não tem problema nenhum. Passou pelo 3 e tocou no 4, certo? Então, o 2 aqui ele só vai se corresponder lá com o número 4, certo? Bom, essa é uma função um pouco diferente. Como é que a gente trabalharia limite em cima dessa função? Ó, bem simples. Vamos começar pelo limite vindo aqui da esquerda para a direita. X tendendo a 2 pela esquerda, tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos começar a trabalhar o nosso limite aqui, tá? Olha só. E se eu colocar um número qualquer aqui perto de 2? Aí eu vou chegar lá no meu gráfico. Quando eu tocar o gráfico, aqui o meu número qualquer pode ser 1.7, 1.8, um número qualquer. Ele vai se corresponder com algum número perto do número 3, certo? Se eu pegar o número mais próximo de 2, isso aqui vindo pela esquerda, vindo por baixo do número 2, né? Números menores que ele. Quando eu toco no meu gráfico, eu vou começar a me corresponder com números um pouco mais próximos, bem mais próximos do número 3, vindo por baixo de 3. Se eu pegar um número muito próximo aqui do número 2, quase tocando o número 2, ele vem aqui bem próximo do número 3, quase tocando em 3. Esse número aqui pode ser 1,99999. E esse aqui 2,99999. Se eu pegar mais próximo ainda, aqui eu vou representar quase como se fosse colado, ó. Ele vai vir coladinho aqui no 3, certo? Mas não vai ser o 3, porque aqui x só está tendendo a ser 2, não vai ser 2, tá bom? Só está chegando mais próximo e mais próximo, mas nunca vai ser 2. Se nunca vai ser 2, nunca vai ser 3. Porque o 2 é o único elemento em x que poderia estar se correspondendo com 3. Isso não está ocorrendo, porque aqui tem um furo. Mas, para que um número possa se corresponder com 3, ele deveria ser o 2. E esse gráfico deveria estar fechado aqui. Não vai ocorrer. Nem o 2 vai estar se correspondendo e nenhum número que estiver bem próximo de 2 não vai conseguir se corresponder com 3, tá bom? Só com números muito próximos de 3, tudo bem? Lembrem-se, em limite não se arredonda nada, tá bom? Não tem dessa de ficar arredondando, tá? Então, o que eu posso falar sobre esse meu limite unilateral? Eu posso dizer que o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, na função f de x, né, é igual a 3, certo? Foi isso que a gente viu aqui. Quando vem pela esquerda,
o limite é igual a 3. E quando eu venho pela direita, observe, eu venho com um número um pouco maior que o 2, eu chego lá em cima do 4. Um número mais próximo de 2, eu chego um pouquinho mais perto de 4. Se eu começar a colar aqui no número 2, ó, eu vou lá em cima começar a colar no número 4. Se eu chegar bem pertinho, mas muito pertinho do número 2, lá em cima eu estarei bem pertinho, bem coladinho no número 4. Isso quando o x tende a 2 pela direita, vem por cima do número 2. Começo a encontrar números um pouco maiores do que o número 4. Tudo bem? Como é que eu vou representar isso? Eu vou escrever que o limite, quando x tende a 2 pela direita, você coloca esse maisinho aqui em cima, na função f de x é igual a 4. Tudo bem? Limite da função f de x é igual a 4, ó, é igual a 4, quando x tende a 2 pela direita. Tá vindo aqui, por cima, né? Números maiores que o número 2. Observe que aqui eu encontrei os meus dois limites unilaterais, certo? Meu unilateral pela esquerda, unilateral pela direita. Só que os meus dois limites unilaterais são diferentes. Pela esquerda é 3 e pela direita é 4, certo? Se meus dois limites unilaterais são diferentes, o que eu posso falar sobre o meu limite bilateral? Bom, o meu limite na função f de x, quando x tende a 2 pelos dois lados, certo? Não existe. Não existe esse limite. Tá bom? Não existe o limite bilateral para essa função. Não existe o limite bilateral. O limite unilateral existe. Pela esquerda é igual a 3. Pela direita é igual a 4. Agora, o limite bilateral, que é pelos dois lados, esse limite não existe. Porque o unilateral, os dois aqui são diferentes. Se os seus dois limites unilaterais são diferentes, então você não tem limite bilateral, tudo bem? Vamos observar o gráfico aqui de novo. Quando o x tende a ser número 2 pela esquerda, por baixo de 2, que a gente coloca o menos para representar, né? Olha o menos aqui, certo? Vem pela esquerda, eu começava, quanto mais próximo eu estou de 2 aqui, quando eu tocava o gráfico, me correspondia com um número bem próximo de 3. Logo, você considera que o seu limite aqui seja 3, né? Quando o x tende a 2 pela esquerda. Obviamente, o x não é 2. Então, o limite aqui também aqui não é 3 de verdade. É um número bem próximo de 3 que a gente considera 3. Tá bom? Só considera. E quando vinha por cima, mais próximo de 2, eu me correspondia lá em cima no meu gráfico, ó, mais próximo de 4. Aqui então 4 e aqui 3 quando vem por baixo. Tudo bem? Limite bilateral não existe.